Oi, alunos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que vocês estiverem, né, vendo o vídeo. É, Eu vou solicitar que vocês peguem a apostila, peguem um caderno, peguem um lápis, porque a gente vai começar as aulas, tá? Nós estamos em isolamento social. Não vou dizer quarentena, porque quarentena são 40 dias, mas nós estamos em isolamento social. Então aqui, ó, aqui já está meu caderno, o meu lápis. Vou aguardar até que vocês peguem, né, pausem o vídeo até que vocês peguem o material de vocês. Eu vou solicitar que vocês peguem a apostila, um caderno e um lápis e uma borracha. Bom, infelizmente não deu para a gente fazer a nossa última prova. A nossa última prova seria a prova de clínica médica sobre afecções do sistema respiratório. Então, eu inicio agora com vocês a parte de afecções do sistema cardiovascular, tá? Quando a gente fala sistema cardiovascular, a gente fala tanto do sistema cardíaco quanto do sistema dos vasos sanguíneos, tá bom? A princípio, se a gente for acompanhar a apostila, que é o caso, é como eu vou fazer o acompanhamento pela apostila, vocês vão ver que a primeira matéria agora que segue é ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Então, é a primeira parte que a gente vai falar, é sobre ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Vocês vão acompanhando aí, junto com a apostila de vocês, e o que significa insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu vou dar uma lida no slide, primeiramente, e subsequente eu vou conversar com vocês a respeito disso. Bom, a insuficiência cardíaca é uma condição grave, né, na qual a quantidade de sangue bombeado pelo coração a cada minuto ela é insuficiente para suprir as demandas normais de oxigênio e de nutrientes do organismo. O que isso significa? Significa que o coração ele não está no seu ritmo e na sua frequência adequada para que o sangue seja levado aos órgãos. Por exemplo, assim, quando um coração ele funciona bem, né? Ele tem o seu sistema de impulso elétrico, o nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, tem os impulsos nervosos funcionando nele bem. Para quê? Para que ele faça a sua contração e através da sua contração ele possa fazer a ejeção de sangue para o restante do corpo. Nesse caso, no caso das ICC, né, que é insuficiência cardíaca congestiva, o paciente, o coração dele não tem essa função de contração adequada para fazer essa ejeção de sangue para o restante do corpo. Então, ele fica um coração como se fosse um coração fraco, né, sem força de contração. E essa falta dessa força de contração faz com que os outros órgãos não recebam o sangue. E a gente sabe que os órgãos eles precisam do sangue para se manterem vivos, porque é através do sangue que vai circular o oxigênio, que vai circular os nutrientes, que vai levar para esses outros órgãos, né, através do sangue, que esses órgãos conseguem ser oxigenados, eles conseguem receber nutrientes para se manterem vivos. Caso contrário, se eles não receberem sangue junto com o oxigênio e os nutrientes, eles vão entrar em falência. Então, normalmente, uma insuficiência cardíaca congestiva, ela causa muito edema, né? Por quê? Porque como o sangue, ele não é bombeado, não ocorre aquela grande circulação, o sangue fica estagnado no corpo, ele causa muito edema. Só que junto desse edema, que é esse inchaço pela falta de circulação correta de sangue, os órgãos também podem entrar em falência. Então, a insuficiência cardíaca ela é muito preocupante. A insuficiência cardíaca, além de ocasionar um edema generalizado nos pacientes, ele também gera falta de ar, né? O paciente tem dificuldade respiratória,
Vocês sabem que o coração e o pulmão, eles estão totalmente ligados. O coração fica no meio, né? E nas laterais ficam os pulmões. Os pulmões, eles precisam receber sangue e ao mesmo tempo também precisam ejetar, né? Precisam que esse sangue retorne ao coração para ser ejetado pelo corpo, para ser ejetado para o corpo. O que acontece é que se você tem um problema no coração, os pulmões, eles também vão ocasionar problemas, né? Vai ficar sangue retido ali nesses pulmões, causando edema pulmonar. Isso também vai dificultar o problema, isso também vai causar problema respiratório no paciente. Bom, então, insuficiência cardíaca, o próprio nome já diz, insuficiência do coração. Isso faz com que ocorra uma congestão de sangue, né? Tanto no corpo, no pulmão, tá bom? Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham sobre isso, tá? Então, aqui nós temos um desenhozinho, né, de um coração, a princípio, nessa primeira foto, um coração normal. A gente sabe que um coração normal, o sangue entra, né, através do átrio direito, passa pelo ventrículo direito e depois ele vai para os pulmões e depois ele retorna para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, para ser ejetado. Um coração aqui, do modo que está falando, né, com uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou seja, o ventrículo esquerdo muito pequenininho, ele não vai receber tanto sangue, então o sangue ele vai ficar congestionado nos pulmões, causando edema pulmonar, o paciente não vai respirar. Por quê? Porque em casos de edema pulmonar, a gente havia falado que o pulmão ele fica muito edemaciado, pulmão edemaciado não faz trocas gasosas, então funciona dessa forma, tá bom? E aqui no caso dele muito dilatado, se ele tiver, o coração também tiver muito dilatado, o ventrículo esquerdo muito dilatado, a gente vai ter um acúmulo de sangue aí, esse sangue não vai conseguir chegar nos órgãos, consequentemente não consegue ser ejetado por ser muito, não chega aos órgãos, a gente tem uma diminuição da perfusão periférica, ou seja, uma diminuição da oxigenação periférica, consequentemente uma diminuição da oxigenação dos órgãos, tá bom? Então a insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração ele não consegue bombear sangue suficiente para os nossos órgãos, fazendo uma congestão de sangue aí, tanto nos órgãos quanto no pulmão, tá? Nesse próximo slide nosso, a gente tem uma divisão, tá? Então, a insuficiência cardíaca congestiva, ela é dividida em insuficiência cardíaca congestiva direita e insuficiência cardíaca congestiva esquerda. O que significa uma ICC direita e ICC esquerda? ICC direita é quando o lado direito do coração não funciona. Como vocês estão vendo aí nos slides, né? Tem aí o lado direito, é esse azulzinho aí. E o lado esquerdo é o vermelho, tá? Então, uma ICC direita é quando o lado direito do coração não funciona. Se vocês pensarem comigo, se o lado direito aí, que é o azul, ele não está funcionando, ou seja, ele está recebendo sangue, né, com gás carbônico, sangue rico em gás carbônico, advindo da cabeça, né, através da veia cava superior, ele está recebendo sangue da veia cava inferior, mas ele não consegue ejetar esse sangue. O que vai acontecer? A gente vai ter um acúmulo de sangue com excesso de gás carbônico, tanto em membros superiores, quanto em membros inferiores e na região da cabeça. Então, ele causa como se fosse um acúmulo generalizado nesse paciente, tá? Então, ele tende a produzir, então a insuficiência cardíaca direita, ela tende a produzir um acúmulo de sangue que flui para o lado direito do coração. Então, esse acúmulo de sangue, ele vai ocasionar edema de pés, tornozelos, pernas, fígado, abdômen, mas ele também acarreta acúmulo sanguíneo nos membros superiores. É como se fosse o paciente ficasse com edema generalizado, né? Isso no caso da insuficiência cardíaca direita. O coração direito não funciona, consequentemente, o sangue ele não consegue
ser encaminhado corretamente, fica um acúmulo de sangue pela veia cava inferior e fica um acúmulo de sangue pela veia cava superior, tá bom? Além do seio coronário, né? Porque a gente tem uma veia também que vem do coração para o átrio direito e também fica congestionado. Então vai ter um excesso de gás carbônico, né? Pela falta de oxigenação nos pulmões, tá? No caso da insuficiência cardíaca esquerda, vai ocorrer o que a gente estudou na aula passada, que é o edema agudo de pulmão, causando uma dificuldade respiratória intensa. Inicialmente, a falta de ar ocorre durante a realização de um esforço, mas com a evolução da doença, ela também ocorre em repouso. O que acontece? A ICC direita, como o coração direito não funciona, vai ficar acumulando sangue na parte superior, vindo da veia cava superior, veia cava inferior e do seio coronário. No caso da ICC esquerda, o sangue ele vai ficar acumulado, ele não vai conseguir sair do pulmão, ele vai ficar acumulado esse sangue no pulmão. O acúmulo desse sangue no pulmão vai acarretar um edema, que é aquilo que a gente havia falado. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente está em pé, por exemplo, a gente não consegue um bom retorno venoso. Se a gente não consegue um bom retorno venoso, os membros inferiores ficam edemaciados. Aí é a mesma coisa nessa figura aí. Se a gente não consegue ter um retorno do sangue do pulmão para o coração para ser ejetado para os órgãos, esse acúmulo de sangue vai ficar diretamente ligado no pulmão. E esse acúmulo de sangue no pulmão, ele faz com que os capilares saia plasma pelos capilares, causando o edema pulmonar. No caso do edema pulmonar, o paciente ele não consegue deitar, ele só consegue respirar sentado. Por quê? Porque a falta de ar é tanta que se ele deitar, os órgãos abdominais eles vão pressionar o tórax, dificultando ainda mais a questão da respiração. Então a insuficiência cardíaca, como eu havia falado com vocês, o problema dela não é só a insuficiência e irrigação dos órgãos, é o comprometimento pulmonar também, o comprometimento do pulmão, e por isso o paciente ele sente falta de ar. Então, a insuficiência cardíaca direita faz um edema generalizado, a esquerda faz um edema agudo de pulmão, tá? Bom, às vezes a dificuldade respiratória manifesta-se à noite. Porque é assim, a gente tem alguns tipos de insuficiência cardíaca. Nós temos algumas insuficiências cardíacas leve, moderada a grave. A insuficiência cardíaca leve, o médico consegue reverter com um antiarrítmico, com digitálicos, com uma boa dieta, entendeu? Atividade física equilibrada. Então, o médico ele consegue reverter a insuficiência cardíaca congestiva leve de uma forma que não precisa de internação ou algo do sentido. Mas a gente tem as insuficiências cardíacas graves, em que o paciente precisa ser internado, às vezes precisa ir para UTI para ser monitorado 24 horas. Então, aqui quando fala, esse slide, quando fala algumas vezes, a dificuldade respiratória manifesta-se à noite, quando a pessoa está deitada, em decorrência do deslocamento do líquido para o interior dos pulmões. O que acontece? Acontece que quando nós estamos deitados, foi aquilo que eu falei com vocês, os órgãos do abdômen, ele acaba pressionando a região do tórax. E esse pressionamento faz com que ocorra ali mais êxtase sanguíneo e mais dificuldade respiratória, visto que o nosso pulmão precisa ser expandido. Então, em alguns casos de ICC mais grave, o paciente só dorme sentado, tá bom? Bom, as causas de uma insuficiência são todas as causas que levam ao dano ao coração. Se a insuficiência é cardíaca, qualquer dano grave ao coração leva a uma insuficiência cardíaca. Aqui tem alguns exemplos, né? Eu vou ler para vocês, mas a gente vai detalhar cada um deles. Um exemplo aqui seria a hipertensão arterial. A gente sabe que a hipertensão arterial,
A hipertensão, né, eu até havia desenhado uma vez para vocês, né, que a hipertensão, a gente tem aqui um vaso sanguíneo, não sei se está dando para vocês verem, a gente tem um vaso sanguíneo, e quando ocorre um aumento da pressão interna dentro desse vaso sanguíneo. Esse aumento da pressão interna dentro da artéria faz com que as paredes arteriais elas comecem a se endurecer. E esse endurecimento das paredes arteriais faz com que diminua a elasticidade da artéria. Então, uma hipertensão, a gente sabe que um coração, né, o nosso coração, ele é formado por coronárias. O que são coronárias? Coronárias são vasos sanguíneos, né, que vão fazer a irrigação do coração. Então, essas coronárias, num caso de hipertensão grave, essas coronárias elas acabam ficando duras, endurecidas, que é o caso da arteriosclerose. Então, a hipertensão arterial, ela leva a uma arteriosclerose. A arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias, faz com que as artérias coronárias não consigam, né, levar a quantidade de sangue adequada que esse coração precise. Vocês sabem que nós temos dois tipos de sistema nervoso. Um sistema chamado simpático e um sistema chamado parasimpático. No sistema nervoso simpático, a gente tem uma vasoconstrição das artérias para aumentar a força do fluxo sanguíneo. Então, a gente faz uma vasoconstrição, aumenta a frequência cardíaca e o sangue circula mais rápido, para a gente ter uma maior quantidade de oxigenação mais rápida. Isso é no caso do sistema simpático. O sistema simpático, ele é acionado em casos de estresse. Exemplo, eu estou aqui, né, conversando com vocês e entra alguém gritando ali na porta. Na hora que essa pessoa entrar pela porta, eu vou tomar um susto. Porque, na verdade, o que vai ser acionado quando essa pessoa gritar ali na porta é o meu sistema nervoso simpático. O meu sistema nervoso simpático sendo acionado, ele libera neurosubstâncias, substâncias químicas, né? Principalmente as adrenérgicas, que envolvem a adrenalina, vão lançar substâncias químicas, neurotransmissores químicos adrenérgicos, adrenalina, que vai fazer com que eu tenha uma vasoconstrição, taquicardia. A minha mão vai ficar gelada. Por quê? Porque eu não vou receber sangue periférico visto pela vasoconstrição. Então, se alguém vier aqui e me der um susto, e eu tomo esse susto, vai ser lançada neurosubstância, as substâncias vão fazer vasoconstrição, vai diminuir, né, o fluxo sanguíneo e eu vou ter um taquicardia para compensar tudo isso. Mas vamos imaginar que eu tenha uma arteriosclerose, que minha artéria, elas estão duras, elas não conseguem sofrer grandes quantidades de contração e relaxamento, por exemplo. E aí são duras, grossas e duras. Vem alguém aqui e me dá um susto. A tendência delas fecharem, porque elas não estão em vasoconstrição, mas elas estão com arteriosclerose, elas estão duras e fechadas. Se me der um susto e ocorrer uma vasoconstrição, a tendência da luz do vaso fechar e ocorrer um mal maior comigo é muito grande. Então, no caso das arterioscleroses, em que as artérias ficam endurecidas e um calibre menor, o coração ele vai sofrer prejuízo, ele não vai conseguir ser oxigenado adequadamente, tá? Coração não oxigenado adequadamente, acontece o quê? Falta de irrigação sanguínea. Falta de irrigação sanguínea, ele vai ficar um tecido fraco, consequentemente insuficiente, tá? O infarto do miocárdio. O infarto, para quem não sabe, o infarto, ele é quando um pedaço do coração não funciona mais, não recebe oxigênio através de sangue. Então, vou pegar um outro exemplo, igual eu havia feito aqui, um caderninho para vocês, mostrando aqui, tá vendo, um coração, para vocês entenderem, tá? E é como se uma parte dele não mais recebesse sangue. Se essa parte aqui do coração não receber sangue, ela morre.
consequentemente, essa parte do coração não irá funcionar. Se essa parte do coração não funciona, ele tem uma insuficiência de funcionamento, ele tem uma insuficiência cardíaca, tá? A miocardite seria um problema de inflamação do músculo cardíaco. Então, vocês sabem que o coração ele é formado por 3 camadas, né? A mais externa, que é o epicárdio, o endocárdio é a camada interna e essa parte do miocárdio que é feito de músculos, tá? Então, a parte muscular dele, em casos de inflamação, que a gente chama de miocardite, ele não vai funcionar direito, né? Para quem já fez, para quem nunca viu, né? Quando tiver com a garganta inflamada, olha um espelho e veja como que a garganta inflamada fica, toda machucada, toda hiperemiada. A mesma coisa é o processo inflamatório no coração, só que a gente não vê, né? Mas lá dentro tá tudo machucado, tudo hiperemiado, tá bom? E em casos de miocardite fica difícil a contração do coração, tá bom? A endocardite reumática, a endocardite ela é a parte interna do coração, é aquela membrana, então miocárdio é o músculo cardíaco, endocardite é aquela membraninha interna do coração, que é a membrana onde fixam as válvulas do coração, tá? Então essa membrana inflamada, a gente fala endocardite reumática, né? Porque pode estar ligado a algum tipo de endocardite relacionado às articulações, tá? Então, uma endocardite reumática, autoimune, por exemplo, tá? A gente tem uma insuficiência aórtica. No caso, a gente sabe que a principal artéria do nosso coração, não falo que é a aorta, tá? Porque todas são importantes, todas as artérias do coração são importantes. Mas no caso de uma insuficiência aórtica, a gente sabe que a aorta ela é responsável para ejetar sangue para o corpo, tá? Então a gente tem aqui o nosso coração e a aorta ejeta sangue para todo o corpo. No caso de uma insuficiência dessa válvula aórtica, por exemplo, né, a gente tem a artéria aórtica e uma insuficiência dessa válvula aórtica aí pode também fazer com que ocorra um acúmulo, uma congestão de sangue também no coração, tá bom? Uma hipervolemia. O que seria uma hipervolemia? Uma hipervolemia é o exemplo que eu dei de uma aluna nossa, né? Que ela estava gestante e foi internada, né? Ela era bem magrinha e ela estava grávida e foi internada. Chegou lá no hospital, eles infundiram muito sangue nela. Sangue não, desculpa, soro. Então ela foi internada e eles deixaram o soro correr 24 horas, soro nela. Quando chegou aproximadamente no terceiro dia, segundo dia de internação, ela estava com hipervolemia, ou seja, ela tinha recebido tanto soro que o coração dela ficou incapaz de bombear tanto soro assim na corrente sanguínea. E aí o que aconteceu? Ela começou a sofrer de problema cardíaco, ela começou a sentir falta de ar, muita falta de ar, dor no tórax. Então ela começou a sentir falta de ar, muita dor no tórax, e aí a família resolveu transferir ela. Quando eles transferiram ela, o hospital que a acolheu falou assim, olha, sabe qual foi o seu problema? Você sofreu de uma insuficiência cardíaca aguda. Por quê? Porque você não tinha como você receber tantos volumes de soro assim. Eles infundiram muito volume de soro em você, você não teve como seu coração bombear tanto soro assim, e você acabou sofrendo de uma hipervolemia e, consequentemente, uma insuficiência cardíaca, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no volume de soro infundido no paciente, tá? O médico sabe disso, mas é importante também vocês, né, como equipe de saúde, saber que o paciente ele não pode infundir tanto volume assim de soro,
tá? Até, principalmente se eles forem pequenininhos, igual essa aluna, ela era bem pequena, tá bom? A gente tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? A hipervolemia também pode ocorrer em pacientes renais, então pacientes que têm problema renal, em que o rim dele não funciona. Se o rim não funciona, onde que vai tanto líquido assim que colocaram ele no soro? Não vai para lugar nenhum, pessoas. Essa quantidade excessiva de soro vai ficar na corrente sanguínea e o coração não vai ter capacidade para bombear tanto soro assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Nos casos de hipervolemia, que é aumento do volume sanguíneo acarretado por insuficiências renais, excesso de volume de soro, tá? Em casos de anemia, a gente sabe que as coronárias, né, que eu falei com vocês, que as coronárias, elas são vasos. As coronárias, elas são vasos sanguíneos, né, que irrigam o nosso coração. Irrigam o nosso coração com a finalidade de levar oxigênio e nutrientes para o coração ter força de bombeamento, assim como qualquer outro órgão. Em casos de paciente anêmico, o coração dele não vai receber oxigênio suficiente. Seja uma anemia por ferropriva ou uma perniciosa. A ferropriva é por causa de falta de ferro, a perniciosa é por falta de comida. Então, a insuficiência cardíaca ela pode vir por uma desnutrição, né? E a desnutrição levar a uma anemia. Mas a gente também pode ter anemias por doenças, né? Leucemias ou hemoglobinopatias. Então, a gente pode ter problemas de anemia que não vai conseguir levar o oxigênio. Vocês sabem que é o sangue, que são as hemácias que são responsáveis para levar o oxigênio para o coração e para os órgãos. Se a pessoa tem anemia, ela não tem quantidade de hemácias suficientes no sangue para carregar o oxigênio. Se não tem hemácias suficientes para carregar o oxigênio, consequentemente esse coração não vai ter oxigênio suficiente, né? Um outro problema, deficiência alimentar, que a deficiência alimentar ela leva a uma anemia ferropriva, né, que é chamada ferropriva porque é privada de ferro. Leva uma anemia perniciosa, que é uma anemia por falta de carne, que é uma anemia causada pela falta da vitamina B12. E também nós temos a insuficiência renal, que é aquilo que eu falei com vocês. O paciente que ele não consegue eliminar a urina, esse excesso de líquido ele fica na corrente sanguínea e o coração é incapaz de bombear tanto volume de sangue assim. Então acaba causando uma insuficiência cardíaca congestiva, consequentemente uma falta de ar muito grande, dor no tórax, tá bom? Então aqui tem mais ou menos os slides mostrando, né, quais são as principais causas de uma insuficiência cardíaca. O primeiro slide aqui que tem mostrando fala da hipertensão arterial sistêmica, que é aquilo que eu falei. A hipertensão arterial normalmente ela dá por uma hipervolemia, ou seja, excesso de volume na corrente sanguínea, faz com que esse sangue fique batendo na parede arterial, né, ou ocorrendo uma pressão. O excesso de sangue faz um aumento na pressão arterial, tá? E, consequentemente, o coração ele não consegue bombear tamanho volume sanguíneo. Lembrando também que a hipertensão arterial sistêmica, com o tempo, ela causa arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias, consequentemente fazendo uma rigidez maior arterial, tá bom? Valvulopatias, problemas com as válvulas do coração. Ai, professora, mas por que uma pessoa ela vai desenvolver uma valvopatia? Por que a válvula dela não vai funcionar? Medicações, às vezes. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que adoro tomar antidepressivo, né? Então, vamos dizer que eu tomo 3 antidepressivos. O médico mandou tomar uma sertralina por dia, eu tomo 2 sertralinas por dia. As sertralinas são substâncias que ativam o sistema nervoso simpático, são substâncias adrenérgicas, ou seja, faz com que
o nosso sistema nervoso, ele funcione mais rápido. O nosso sistema nervoso funcionando mais rápido não causa efeito hoje, mas vamos dizer que eu tomo sertralina há 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos já. A probabilidade de eu sofrer de problemas cardíacos por conta do uso contínuo de sertralina há mais de não sei quantos anos é muito grande. Ah, um paciente que tentou se matar. Ah, foi lá e tomou uma cartela de diazepam, uma cartela de clonazepam. E isso também são medicamentos que vão fazer diminuição do sistema nervoso central, consequentemente diminuindo o sistema nervoso central, diminui os neurotransmissores para fazerem a contração e o relaxamento do coração. Também vai acarretar problemas de valvopatias, entendeu? Então, as valvopatias, assim como as arritmias cardíacas, elas não são causadas do nada. Elas têm alguma base, ou são medicações excessivas, usos de cafeína excessivo, cigarro excessivo. Porque cafeína, nicotina, normalmente essas substâncias todas que terminam com inas, elas são estimulantes. Se elas são estimulantes, consequentemente, elas vão estimular os órgãos a trabalharem mais e com o tempo esses órgãos não vão aguentar, porque já trabalharam demais, entenderam? A gente tem a doença de Chagas, né, que é transmitida pela mordida do barbeiro, né, que é um bichinho que vive normalmente em casinhas de sapê, né, em áreas como Amazonas, áreas mais rurais, né, e se eu for falar aqui, eu vou falar com o barbeiro, ele vai lá, pica, aí a pessoa coça o cocôzinho do barbeiro, vai lá e entra dentro da circulação sanguínea. Então, a doença de Chagas, né, que vocês devem estar estudando aí em saúde coletiva, a doença de Chagas, ela é um tipo de doença que ela causa cardiomegalia, né? Ela faz um aumento do coração. E se o coração aumenta em volume, ele diminui a contração dele. Né? Por quê? Porque ele se torna volumoso, porém ele não tem a inervação, os nervos adequados para fazer as contrações dele. Então ele cresce e fica uma massa, né, sem contração. Consequentemente vai gerar um problema de insuficiência cardíaca congestiva. Um outro exemplo que nós temos aqui, eu vou subir a tela um pouquinho, outro exemplo que a gente tem são as doenças coronarianas. Lembra que eu falei com vocês? A gente tem aqui, né, as coronárias, olha. As coronárias, elas são artérias que irrigam o coração. O que significa isso? São artérias que levam sangue para o coração. Elas saem da base da aorta e levam sangue para o coração. Quando essas artérias entopem por causa de gordura, por causa de arteriosclerose, vindo de muita hipertensão ocasionada por cigarro, ou por cafeína, o sangue não consegue chegar ao coração. Se o sangue não consegue chegar ao coração, um pedaço dele pode morrer, chamado infarto, né? E aí um pedaço dele morto não funciona, consequentemente causa o ICC. A gente tem aqui a cardiomiopatia. Cardiomiopatia são problemas no músculo. Quando a gente fala cardio, vem de coração. Mio significa músculo, patia são problemas, né? Então, cardiomiopatia são problemas no músculo cardíaco, que pode ser acarretado por doenças sistêmicas, né? Virais, dentre outras, tá? A diabetes. A diabetes, a gente sabe que ocorre um aumento da quantidade de açúcar no sangue, né? Essa quantidade de açúcar deixa o sangue um pouco mais grosso. Mas o maior problema também, além de deixar o sangue grosso, a gente sabe que os nossos órgãos, quando a gente estudou células, acho que vocês estudaram isso em células. Quando a gente estudou células, os nossos tecidos e órgãos, eles precisam de açúcar e oxigênio para sobreviver. Ou seja, se eu parar de respirar, eu vou morrer por falta de oxigênio. Se eu parar de comer, eu vou morrer por falta de açúcares, tá? Os açúcares, a gente não encontra açúcar só
no doce, a gente encontra açúcares no macarrão, né, no amido. Então a gente encontra açúcares em diversas substâncias que a gente come no nosso dia a dia, né? Na lactose, no leite tem açúcar, nas frutas tem açúcar, então tudo tem açúcar, tá? Então, pão, macarrão. A questão do diabetes é que quando uma pessoa é diabética, ela ingere o açúcar e o açúcar não consegue sair da corrente sanguínea e chegar aos órgãos pela falta de insulina. Quando a gente for conversar sobre diabetes, a gente vai conversar sobre os tipos de diabetes que tem. A gente tem diabetes tipo 1, tipo 2 e a gravídica. A tipo 1, normalmente ela é um problema relacionado ao pâncreas, o pâncreas que tem defeito. A tipo 2, normalmente é sedentarismo e obesidade. Então, se uma pessoa ela ingere muito açúcar, mas ela não tem o quantitativo de insulina para levar esse açúcar para os órgãos, normalmente os órgãos ficam sem açúcar e eles entram em falência. É o que acontece no caso dos problemas cardíacos. Então, normalmente uma pessoa que tem diabetes, os órgãos dela podem não funcionar direito. Por quê? Porque não tem açúcar para funcionar. E aí pode evoluir para uma insuficiência cardíaca pela falta de açúcar para o coração funcionar como órgão em si. Porque como órgão em si, ele precisa de oxigênio e de carboidrato. Ele precisa de oxigênio e de açúcar. Se ele não tem o açúcar e o oxigênio, ele não consegue sobreviver, tá? Para formar energia. Os órgãos que mais precisam de energia os órgãos que precisam de mais energia no nosso corpo é o coração e o cérebro, principalmente. Por isso que normalmente as pessoas que têm diabetes, além de problemas cardíacos, elas também têm bastante problemas de depressão, tá? Outros problemas também que podem acontecer, doenças reumáticas. As doenças reumáticas, a gente vai falar um pouquinho sobre doenças reumáticas. Doenças reumáticas são doenças que atacam a articulação. Normalmente as doenças reumáticas são uma doença autoimune, pode ser autoimune. A gente tem a febre reumática, que é uma doença que ataca o coração, causando endocardite, mas não necessariamente ela é autoimune, tá? Então, a gente vai estudar também o que são doenças autoimunes. Doença autoimune. Eu adquiro uma própria imunidade contra mim mesmo, tá bom? Então, essas doenças autoimunes, doenças também reumáticas causadas por bactéria, elas tendem a inflamar os órgãos e daí pode inflamar as membranas internas do coração, tá? A idade, a gente sabe que o coração, ele é um órgão que está funcionando em você desde o dia que você estava dentro do útero da sua mãe. Então, desde o útero da sua mãe até hoje, ele está batendo. Então, ele é um órgão que não para de bater, ele é um músculo que não para de funcionar. Por ser um músculo que ele não para de funcionar, chega uma certa idade que ele fica cansado. Então, a idade, ela é favorável. As pessoas de mais idade, elas são favorecidas a ter problemas de insuficiência cardíaca, tá bom? Pela flacidez muscular, falta de regeneração de fibras. Vocês sabem que o nosso músculo, ele é formado por fibras. Se você olhar, por exemplo, a estrutura física de um idoso, é músculo, né? Essa parte externa nossa é feita por músculos esqueléticos. Se você olhar essa estrutura física de um idoso, ela é flácida. O nosso coração, ele é formado por fibras musculares. Então, consequentemente, um idoso, ele vai ter mais fraqueza no coração, tá bom? O cigarro, né, que eu falei com vocês sobre a nicotina. Então, a nicotina termina com ina. A nicotina, ela é um estimulante, tá? Então, por ser um estimulante, ela vai aumentar as contrações cardíacas, aumentando a circulação
do sangue, só que ela aumentando a frequência cardíaca, ela vai estressando mais o órgão chamado coração. E esse estresse contínuo do coração, ele pode levar um dia ao cansaço, ao descanso, né? Além de formar arteriosclerose, que eu falei com vocês, que as artérias ficam muito duras e aí não tem fluidez de sangue, tá? O sedentarismo, por quê? O sedentarismo, a obesidade em si, ela forma placas de ateroma, que são placas de gorduras dentro dos vasos sanguíneos. Imagine um coração e as artérias coronárias que irrigam esse coração cheias de gordura. Não dá. Por quê? Porque não vai conseguir irrigar o coração esse tanto de gordura. Que a gente não chama de gordura, a gente chama de placas de ateroma, tá bom? E o consumo excessivo de álcool também. O álcool ele faz uma diminuição do sistema nervoso central, né? Junto com as outras substâncias incluídas nesse álcool, tá? O álcool, ele é secativo, tá? O álcool, ele resseca os nossos órgãos e estruturas. Então, esse excesso de álcool na corrente sanguínea vai acabar secando por dentro as nossas estruturas, deixando elas mais rígidas, consequentemente causando a arteriosclerose também, além de fazer secagem, né, de fígado, rim, então vai evoluir para problemas renais, problemas hepáticos. Então o álcool é bastante grave e pode evoluir para um ICC. Então, essa aula nossa, ela teve uma duração grande de alguns minutos, acho que 45 minutos, e a gente vai terminar por aqui. Se vocês recordarem o que eu falei nesse vídeo, eu falei sobre o que é insuficiência cardíaca, né, que é uma insuficiência que o coração tem de bombear sangue. Conversei com vocês o que seria uma insuficiência cardíaca direita e uma insuficiência cardíaca esquerda. A insuficiência cardíaca direita, ela prejudica todos os órgãos, todos os sistemas com acúmulo de sangue em membros inferiores e superiores, causando edema generalizado. A insuficiência cardíaca esquerda, ela causa edema agudo de pulmão. E agora eu falei para vocês normalmente as principais causas que causam uma insuficiência cardíaca. Na nossa próxima aula, tá? Que será a nossa próxima aula, eu vou estar falando para vocês sobre as manifestações clínicas, como que a doença se manifesta na pessoa e quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com os pacientes com insuficiência cardíaca. E alguns tipos de medicações que os médicos prescrevem para esses pacientes. E os cuidados que vocês, como enfermeiros, deverão ter para administrar essas medicações nesses pacientes, tá bom? E a gente se encontra até a próxima aula. A atividade referente a ICC eu vou dar somente na próxima aula, tá? Muito obrigada e tchau. Até.